Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? O ex-juiz Sérgio Moro, chamado de ladrão, capanga da milícia da família Bolsonaro, quer me calar. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, dentro do Congresso Nacional, chamou o ex-juiz Sérgio Moro de ladrão e foi absolvido pelo Conselho de Ética da Câmara. Depois chamou Moro de capanga da milícia por blindar o clã Bolsonaro. Já eu, Emanuel Cancela, fui intimado 2 vezes pelo Ministério Público Federal por suspeita de crime contra a honra, a pedido do então juiz Sérgio Moro. Uma delas em 2017, tentando me intimidar na véspera do lançamento de meu livro, A Outra Face de Sérgio Moro, acobertando os tucano e entregando a Petrobras. Mas o livro saiu. Mas o mesmo MPF não respondeu até hoje a minha denúncia formalizada em novembro de 2016, onde acuso a Lava Jato, chefiada pelo então juiz Sérgio Moro, de omissão frente à gestão criminosa dos tucano FHC e Pedro Parente na Petrobras. Veja a denúncia na íntegra em meu blog. Veja o que disse a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AIPET, em relação ao lançamento do livro. Aspas. Incansável batalhador nas lutas em defesa da Petrobras e do Brasil, Emanuel Cancela, diretor do Sindipet RJ, lançou nesta sexta-feira 6 o livro A Outra Face de Sérgio Moro, acobertando os tucano e destruindo a Petrobras. Uma coletânea de textos e charges produzido entre março de 2014 e dezembro de 2016, com foco nas consequências da Operação Lava Jato para a economia nacional e o galopante índice de desemprego. As charges são de Carlos Latuf e Luiz Cláudio Mega. Fecha aspas. Outro que me interpelou judicialmente foi o tucano, ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, indicado pelo golpista Michel Temer, que muito contribuiu na gestão de desmonte da Petrobras. E tinha a cumplicidade da Lava Jato, chefiada então pelo juiz Sérgio Moro. Pois, com a omissão da Lava Jato, Pedro Parente, réu em ação que em 2001 deu rombo de 5 bilhões de reais na Petrobras, assumiu a presidência da companhia. Lembrando que a mesma Lava Jato impediu Lula de ser ministro de Dilma. E na época, segundo a revista Rede Brasil Atual, Lava Jato, então chefiada pelo juiz Sérgio Moro, escondeu gravações para impedir posse de Lula como ministro de Dilma. Lembrando que no processo que me condena, o juiz tentou formalmente um acordo de silêncio entre as partes, diga-se, Sérgio Moro e Emanuel. Não aceitei, mesmo com alguns companheiros de boa-fé tendo me aconselhado a aceitar o acordo. Mas nada vai me calar. O meu livro, muito antes do Che Intercept Brasil, mostra que a Lava Jato, mais do que perseguir Lula, Dilma e o PT, visa manchar a imagem da Petrobras para permitir sua entrega aos gringos. Lava Jato passou mais de 3 anos vazando diariamente e criminosamente para a mídia, principalmente o Jornal Nacional da Globo, denúncias da Petrobras na gestão do PT. Aliás, a Globo faturou muito em audiência e dinheiro com essas denúncias contra a Petrobras. Sem esquecer que o ex-juiz Sérgio Moro
foi premiado pela Globo como homem que faz a diferença. Não podemos esquecer que a Globo, em editorial de dezembro de 2015, ano em que a Petrobras era premiada pela descoberta do pré-sal com o terceiro prêmio OTC em Houston, nos Estados Unidos, considerado o Oscar da indústria do petróleo. Lembrando que a Petrobras já recebeu o quarto Oscar. Disse a Globo em editorial: o pré-sal pode ser patrimônio inútil. E o pré-sal é a maior descoberta petrolífera no mundo contemporâneo e já responde por 70% da produção nacional de petróleo. E ao final de anos de investigação, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, disse ao vivo na Globo que não tinha provas contra Lula, só convicção. E Lula foi preso sem provas pelo então juiz Sérgio Moro, na véspera da eleição, líder em todas as pesquisas, num claro intuito de beneficiar Bolsonaro, de quem Moro virou ministro da Justiça e ainda teve a promessa de ser indicado ministro do STF. A mesma justiça que me condena por crime de calúnia, pena definitiva, 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção e também multa de R$ 18.552, também decidiu que o réu tem o direito de apelar em liberdade, lembrando que já recorri da condenação. Essa mesma justiça que me condena ignora a denúncia do respeitado pela vasta obra em que disseca o poderio dos Estados Unidos a partir do financiamento de guerras e da desestabilização de países, o saudoso cientista político brasileiro Luiz Alberto de Viana Muniz Bandeira, que afirmou em 2016, em entrevista à revista Carta Maior, que o juiz Moro e o PGR Rodrigo Janot trabalham contra o Brasil e a favor dos Estados Unidos. E também a justiça ignora a denúncia do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, em relação ao escândalo do Banestado, cuja chefia da investigação coube ao então juiz Sérgio Moro. Veja o que disse Requião no Senado Federal, publicado pelo blog O Cafezinho. A mãe de todos os escândalos no Brasil não é o mensalão, o petrolão, é o Banestado, que surrupiou R$500 bilhão dos cofres públicos, um escândalo exclusivamente tucano, e nenhum deles foi preso. E para mostrar o poderio e a blindagem dos chefes da Lava Jato, o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, mesmo com o Conselho Nacional da OAB por unanimidade, com base em inúmeras denúncias do Intercept, inclusive com áudios, ter pedido o afastamento de Moro e Dallagnol em cargos públicos para que fossem julgados e não usassem a máquina pública em proveito próprio. Mas eles não acataram a orientação da OAB e continuaram a conspirar contra a Petrobras e o Brasil. Vale lembrar o que disse o senador e pastor americano Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Em tempo, eleições municipais, recomendo o voto no Rio na prefeita Benedita da Silva e no vereador Lindbergh Farias, em São Paulo em Guilherme Boulos, do PSOL, Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um
beijo no coração e obrigado pela atenção.